Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite à professora Cristiana Fortini e à OAB aqui de Minas Gerais por mais uma vez estar aqui em Minas, falando em eventos da OAB. É uma satisfação particularmente estar em Belo Horizonte. Fazia tempo que eu não vinha para cá, já estava sentindo falta. É sempre um público muito qualificado. A Escola de Direito Administrativo de Minas é uma escola de referência em nível nacional. Então, para mim, é, sem dúvida nenhuma, um motivo de muita alegria e prestígio poder estar conversando com vocês. Cumprimento meus colegas de mesa e entendo que essa temática da improbidade é uma temática realmente impactante nos dias atuais. É uma das grandes temáticas do direito nos dias atuais. Tratada de muito pelos administrativistas, temos aqui na plateia o professor Márcio Camarosano, que é um expert na matéria, não só quanto grande advogado que é, mas também como professor. Mas o fato de nós termos grandes tratativas a respeito dessa matéria não quer dizer que seja uma matéria pacificada. Pelo contrário. Quanto mais nós estudamos, quanto mais doutrina é produzida, por outro lado, mais jurisprudência é produzida e contraditória. Nós não temos em diferentes temas a respeito desse assunto, nós não temos pacificação nem doutrinária, nem jurisprudencial, e há uma mudança nesses últimos 20, quase 30 anos, de interpretações nos fazendo permanecer num ambiente de forte insegurança jurídica. Eu até, quando postei o cartaz no Facebook desse evento, eu coloquei, olha, é um tema que, sem dúvida nenhuma, ninguém morre de tédio, no tema da improbidade. E nós temos que tratar com ele. E veja, é um tema que nos cala muito fundo, porque tem a ver com a imposição de penalidades que são bastante severas. É um tema que trata, de forma muito significativa, com o tema dos direitos fundamentais. E, muitas vezes, as interpretações dadas não passam por aí, pelos direitos fundamentais. Eu, obviamente, tenho essa perspectiva. Então, pense que o pano de fundo de toda a minha interpretação não é o grande objetivo de punir as pessoas que fazem coisas erradas. Na minha ótica, são importantes as leis punitivas, mas elas sempre devem ser interpretadas a partir de um grande regime que é fundamentalmente de respeito aos direitos fundamentais. Dito isso, eu vou fazer uma abordagem inicial a respeito dessas duas questões que foram selecionadas para a gente tratar aqui hoje. A primeira delas diz respeito à condenação por improbidade nos casos de dano in re ipsa. Eu vou falar dano presumido, que fica mais fácil, né? Mas há algumas diferenças, algumas peculiaridades nessa matéria que eu vou ressaltar para os senhores. Lembrando que essa é uma areia movediça. Trabalhar essa matéria é trabalhar um ambiente de areia movediça. Várias interpretações são possíveis na medida que nós temos uma lei muito ruim. A lei de improbidade administrativa é uma lei tecnicamente mal feita, dúbia, de interpretação realmente complexa. Então é difícil você querer dizer a interpretação correta a respeito de uma lei que a gente não sabe exatamente o que ela quer dizer, e em um grande número de vezes ela admite mesmo várias interpretações. Eu aqui vou tentar só oferecer uma interpretação para os senhores a respeito dessa temática, que é uma temática que me preocupa. A primeira questão, ela me preocupa porque esse famoso dano in re ipsa é aquele vinculado à simples existência de um ato ilícito. Sua origem está numa presunção de dano cumulado com a impossibilidade de apuração específica de qual que seria o dano efetivo. Mas eu não consigo imaginar essa espécie de dano fora do dano moral. Na minha ótica, é uma teoria construída para se aplicar ao dano moral. E é importante registrar que nem toda presunção de dano é uma presunção de dano dessa natureza, por decorrência do próprio fato. Eu posso criar presunções de dano por decorrência de elementos externos ao fato em si, por motivações jurídicas as mais diversas. O direito cria responsabilidades objetivas e pode criar presunções, independentemente do fato específico. Por exemplo, em face à hipossuficiência da capacidade probatória de uma parte lesada. Esse dano, portanto, que nós estamos tratando e que trata esse RESP 49769, ele implica uma declaração de existência
de um fato danoso, independentemente da necessidade de prova específica. Porque, a princípio, é óbvio, não precisa de prova, porque os fatos indicam que o dano existe de forma óbvia. Mas, como eu disse, existem também presunções jurídicas que são estabelecidas para esses casos e que não necessariamente implicam o reconhecimento de uma obviedade fática. E mesmo assim o direito atribui algum tipo de presunção. A jurisprudência nacional tem sido confusa no uso desse instituto, né, desse dano in re ipsa, e exemplificativamente, se a gente pesquisar um pouco, a gente vai ver que são alguns casos, grandes leading cases, que o STJ aponta como danosos, que se enquadram nesse regime, que seria o cadastro de inadimplentes. Você é cadastrado, você tem direito à indenização, equivocadamente, né? Atraso em voo, diploma sem reconhecimento, uso de perfil sem autorização, uso da credibilidade sem autorização, e equívoco na prática de alguns atos administrativos, particularmente a imposição de multa. Pensando nesses grandes casos que são apontados como os grandes exemplos da nossa jurisprudência do STJ, como casos desse tipo de dano, será mesmo que todos eles são obviamente fatos que trazem consigo mesmo o dano como inerente a ele? Na minha ótica, eu penso que não. Eu não consigo ver, por exemplo, que pelo simples fato que um sujeito foi multado indevidamente, ele deve ser ressarcido por dano moral. Não consigo ver essa obviedade. Mas nada impede, por outro lado, que a lei estipule que, nesse caso, vai haver uma indenização, independentemente do dever de comprovação específica do dano. Não vejo problema em ser criada por lei essa presunção. O problema é que a jurisprudência vem criando ad hoc casos de presunção jurídica que não são o mero reconhecimento do fato inexoravelmente danoso. E fazem isso sem lei. E, na minha ótica, isso é inconstitucional, pois um juiz não pode criar uma presunção de dano que não seja prevista expressamente no sistema positivo, por uma questão forte de segurança jurídica. Mas, afinal de contas, hoje em dia, quem é que se importa com isso? Quem é que se importa dos juízes criarem um monte de coisa que não está na lei? Pouca gente. O professor Luciano Ferraz tem um artigo muito bom sobre esse assunto, e ele destaca essa jurisprudência que se torna fonte do direito. E eu concordo com ele e vou além. Há um ativismo pós-moderno sem limites atual, e que tem se prestado a um certo moralismo político, punitivista, que admite todo tipo de criação jurídica nessa seara. E eu tenho uma visão muito crítica a respeito desse assunto. Muito rapidamente, porque eu tenho 2 minutos, mas eu entendo que o segundo assunto é mais tranquilo. Nós temos o caso da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Neste assunto, aliás, que é um assunto que eu já tratei aqui em Minas, e fui muito feliz na última tratativa do assunto, eu não tenho tempo de contar a história, mas o fato é que o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição fala que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Esse assunto é muito polêmico, doutrina divergente, jurisprudência divergente, mas no tocante ao ilícito em si, os prazos prescricionais estão estabelecidos na lei e é tranquilo. O problema é a ação de ressarcimento. A jurisprudência clássica do STJ, e do STF, ela era majoritariamente voltada à imprescritibilidade. Quem era sempre vencido historicamente no STF era o ministro Marco Aurélio, e no STJ o ministro Castro Meira, que defendiam a prescritibilidade. Mais recentemente, nós tivemos uma decisão do STF em 2006, no recurso extraordinário 66909, que mudou essa perspectiva, porque no tocante aos ilícitos civis, acabou reconhecendo a tese da prescritibilidade, que sempre fora absolutamente minoritária, tanto no STJ quanto no STF. E aí um novo mundo surgiu de discussão a respeito dessa matéria. E, infelizmente, nessa decisão,
eles não deliberaram a respeito da improbidade que resta pendente a ser discutida. Terminei meus 10 minutos, depois com a disposição aí para as questões. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Um agradecimento especial à professora Cristiana Fortini, que gentilmente me fez o convite em nome da OAB para aqui estar hoje. Uma satisfação também muito grande eu estar de volta à minha terra, porque sou mineiro, então estou apenas emprestado ao Espírito Santo há 20 anos como promotor de justiça, e desses 20 anos, a grande maioria deles dedicados ao combate à improbidade administrativa e à corrupção. Eu atuei no início da minha carreira na seara criminal, e hoje de manhã, até num outro evento aqui da CGM em Belo Horizonte, eu lembrava que no ano de 1997, numa comarca da Grande Vitória, que é Viana, 8 vereadores foram presos numa investigação que eu conduzi, e naquela época aquele caso foi matéria do Fantástico, já pelo repórter secreto Eduardo Faustini, ainda não com essa roupagem, mas já com o mesmo repórter. E eu, agora há pouco tempo atrás, conversando com ele, ele me disse: acho que nós avançamos bastante, porque prender vereador hoje não sai nem no canto de página mais de qualquer jornal. Então, durante esses 20 anos, eu acompanhei bastante aí a evolução da jurisprudência e da doutrina em torno da improbidade administrativa. E eu queria, inclusive, aproveitando aqui, já fazendo também uma saudação ao professor Emerson Gabardo, que fez muito bem a introdução à temática do painel, queria fazer uma rápida retrospectiva histórica aqui da Lei 8.429, porque eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com o tema que será abordado, eu acho que com muito mais riqueza nos debates. Se nós formos pensar numa perspectiva histórica da corrupção no Brasil, e nós voltarmos às raízes das marcas deixadas pela nossa colonização, a gente vai ver que, em verdade, e aí, pela oportunidade que eu tive de estudar em Portugal e fazer algumas pesquisas, eu descobri que, inclusive, o nosso primeiro ministro da Justiça, que, na verdade, naquela época, o cargo era ouvidor-geral, foi um corrupto condenado em Portugal. Em 1548, Pero Borges, ele foi responsável por administrar e aplicar as verbas públicas para a construção de um aqueduto em Elvas. Não sei se alguém aqui já conhece Portugal e teve a oportunidade de visitar essa cidade. Aliás, eu conheci o aqueduto, por curiosidade, é até muito bonito, e ele desviou uma parcela desses recursos e foi condenado em Portugal, não só a pena de prisão, como também a perda e suspensão do exercício das funções públicas, com uma opção, ou cumprir a pena ou ocupar o cargo de ouvidor-geral no Brasil. E ele veio, então, na esquadra de Tomé de Souza e foi o primeiro ouvidor-geral do Brasil. Então, percebam que isso tudo que nós vemos acontecer atualmente já vem de muito longe. Nós já temos assim um histórico bastante enraizado em relação a essa temática. Não que a corrupção ela tenha a ver exclusivamente com a colonização. Existem casos de sucesso de países que conseguiram vencer esse mal e hoje possuem baixos índices de percepção da corrupção. Mas, sem dúvida nenhuma, são fatores que contribuem muito para isso. Em 1992, entrou em vigor a Lei 8.429 e, curiosamente, ela foi sancionada pelo Fernando Collor de Mello, que era presidente da República à época. O contexto histórico, inclusive, em que essa lei foi sancionada, ela estava engavetada, na verdade, o seu projeto desde a Constituição, e por conta exatamente de uma pressão muito grande da imprensa que existia naquele momento,
o Collor desengavetou esse projeto e deu a uma tramitação célere no Congresso Nacional, que, inclusive, posteriormente suscitou até uma arguição de inconstitucionalidade, porque ela saiu da Câmara dos Deputados, foi ao Senado, sofreu modificações substanciais e, como o Collor tinha pressa, ela não voltou à Câmara e acabou sendo sancionada. Curiosamente, o Collor foi o primeiro réu por ato de improbidade administrativa no Brasil, né? O próprio presidente que sancionou essa lei. Como ela entrou em vigor em 1992, e é claro que as leis, quando entram em vigor, como nós estamos agora acompanhando também o que está acontecendo com a lei anticorrupção empresarial, elas demoram um pouco para produzir os efeitos, não para pegar, porque eu não acredito muito nisso, mas para produzir os efeitos que delas esperamos. E essa lei, a 8.429, ela só começou a produzir efeitos concretos, com resultados passíveis de serem considerados, a partir de 2000, com condenações de alguns políticos aí pelo Brasil. Para vocês terem uma ideia, a primeira ação por ato de improbidade no Espírito Santo, eu que ajuizei ainda em 1997, quer dizer, 5 anos depois que a lei entrou em vigor. Então, essas coisas demoram um pouco mesmo para se consolidar ao longo do tempo. Exatamente pela produção dos efeitos da lei, ela acabou sofrendo grandes ataques ao longo do tempo. No ano 2000, e eu resgatei essas referências todas exatamente por conta da experiência que eu acabei tendo na área, no ano 2000 entrou em vigor uma medida provisória que era a 2088, à época era presidente da República Fernando Henrique Cardoso e era advogado-geral da União Gilmar Mendes. Essa medida provisória entrou em vigor e alterou o artigo 17 da Lei de Improbidade, acrescentando alguns parágrafos, e alguns deles um tanto quanto curiosos, que hoje não existem mais, né? Não subsistiram ao longo do tempo. Mas um deles dizia o seguinte, que a ação por ato de improbidade, ela comportava reconvenção que poderia ser utilizada não contra o autor, como o Ministério Público, mas contra o signatário da petição inicial. Então, o promotor ajuizava a ação por ato de improbidade e ele poderia figurar no polo passivo da reconvenção como pessoa física, respondendo naquela própria ação também por um ato de improbidade. E mais, se por um acaso a ação tivesse o pedido ao final julgado manifestamente improcedente, uma coisa um tanto quanto vaga, o que é uma ação que tem o pedido julgado improcedente de forma manifesta, o promotor que teria ajuizado a ação seria condenado a pagar uma indenização de R$151 mil. Quem estiver duvidando disso que eu estou falando, e assim, num primeiro momento parece uma coisa um tanto quanto espantosa, eu recomendo que consultem o nosso Dr. Google, que vocês vão encontrar essas referências históricas que ainda lá persistem. Dessa medida provisória, que acabou enfrentando uma reação forte da imprensa e da CONAMP, restaram ainda alguns dispositivos. O juízo de prelibação, por exemplo, da improbidade, que hoje, inclusive, é objeto, inclusive, das 10 medidas de combate à corrupção, é um resquício dessa medida provisória, por exemplo. Então, assim, ficaram ainda algumas coisas que acabaram dificultando um pouco o procedimento. Também foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade pelo extinto partido PTN, que buscava o reconhecimento total da inconstitucionalidade da Lei 8.429, exatamente por conta daquela dificuldade que houve na tramitação do projeto de lei no Congresso Nacional. Essa ação teve o pedido julgado improcedente, a arguição de inconstitucionalidade ela foi rejeitada, mas não sem antes o ministro Gilmar Mendes suscitar uma questão de ordem, porque ele queria fazer uma análise da inconstitucionalidade de algumas sanções da lei de improbidade que não estão previstas na Constituição, apenas na lei infraconstitucional. Ele queria colocar isso em julgamento também, mas
por maioria, o plenário do Supremo descartou a possibilidade por considerar que aquilo importaria em julgamento extra petita. Mas a ideia foi aproveitada e uma outra ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada posteriormente. Uma outra questão interessantíssima dessa lei, e o Ministério Público tem um grupo de acompanhamento legislativo no Congresso Nacional acerca desses projetos que podem gerar retrocesso. Havia efetivamente um projeto tramitando já há bastante tempo que importava em reconhecimento de foro privilegiado nas ações de improbidade. Ele era um projeto que causava uma grande preocupação. E eu me lembro muito bem, foi eleito o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou o Natal, passou o Réveillon. Quando eu voltei a trabalhar, um colega disse assim para mim: você viu que agora ações de improbidade têm foro privilegiado? Eu falei: não, você está enganado. Não, foi aprovada uma lei que deu foro privilegiado nas ações de improbidade. Eu falei: olha, acho que você está enganado, porque eu acompanhei isso até 20 de dezembro e não tinha nada. Qual foi minha surpresa? Que essa lei ela foi promulgada no dia 24 de dezembro de 2002. A Lei 10.628 de 2002, dando foro privilegiado às ações de improbidade, e, pasmem, alterando o Código de Processo Penal. A gente sabe muito bem que a ação por ato de improbidade ela não é uma ação de natureza penal. Essa lei ela acabou sendo declarada inconstitucional também por força de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela CONAMP, e o objeto central do julgamento foi no sentido de que só pode ser estabelecido foro privilegiado nas ações de improbidade se houver alteração da Constituição, razão pela qual nossos queridos congressistas apresentaram uma PEC logo na sequência, a PEC 358 de 2005, para alterar a Constituição e dar foro privilegiado às ações de improbidade. Ainda está em tramitação. Eu queria, só para a gente abrir, já estou aqui no meu tempo final, e a gente abriu o debate em torno do tema central, eu queria aqui, como membro do Ministério Público, fazer uma consideração, inclusive me reportando aos advogados, já que eu estou na sede da OAB, para que vocês entendam algumas coisas que são muito importantes dentro da seara da improbidade administrativa. Eu falo por mim em primeiro lugar. Eu sei muito bem da repercussão que uma ação de improbidade causa na vida de um agente público, principalmente pela demora na tramitação do julgamento. Sei das angústias dos advogados nas tratativas dessa questão. Por isso, para mim, as minhas petições iniciais de ações de improbidade são alegações finais. O que eu quero dizer com isso? Eu só ajuizo a ação de improbidade quando eu esgoto a instrução dos meus inquéritos civis e tenho plena certeza e total convicção da necessidade de responsabilização do agente público. Exatamente por conta disso que o professor Emerson disse. A gente toca aqui em garantias constitucionais fundamentais. Então, a ação de improbidade ela não é uma ação que pode ser manejada de qualquer maneira. Mas, infelizmente, não é isso que tem sido visto na prática. E esses ataques que a lei de improbidade acaba sofrendo, muito decorre disso. Dentro do Ministério Público, a fiscalização pela atividade dos membros do Ministério Público ela tem sido cada vez maior, tanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e eu trabalhei como membro auxiliar da Corregedoria Nacional, ano passado, como também pelas corregedorias locais. E quando o promotor tem um inquérito que trata de improbidade administrativa, para ele é muito mais conveniente ajuizar a ação do que arquivar o inquérito. Porque quando ele arquiva o inquérito, ele submete o arquivamento ao controle do Conselho Superior do Ministério Público, onde tem assento, inclusive, o corregedor. Então, ali é feita uma análise de todo o trabalho que o promotor faz. E se ele trabalha mal, ele, obviamente, tem preocupações em arquivar o próprio inquérito, que é o que eu vejo muito na prática. Então, o que ele prefere fazer? Ajuizar ações que muitas e muitas vezes são ações que têm um acervo probatório precário, são muito mal instruídas ou são temerárias. E é isso que a gente vê. E isso é resultado exatamente de quê? Dessa tentativa de escapar de uma fiscalização mais eficiente
por conta da própria Corregedoria do Ministério Público e do Conselho Nacional, transferindo simplesmente aquela situação para o Judiciário, onde essas questões vão ser trabalhadas. Então, eu vou aqui encerrar essa minha primeira participação, e aí a gente enfrenta depois a questão afeta ao dano presumido, cuja minha opinião é muito parecida com a do professor Emerson, e a questão da imprescritibilidade. Obrigado. A primeira pergunta que a gente tem é a seguinte: o STF, por ocasião do julgamento do RE 669069, ao entender que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil, sem, contudo, ser expresso quanto aos ilícitos decorrentes da ação de improbidade, teria aberto margem à interpretação sobre a existência ou não de imprescritibilidade em relação aos danos decorrentes de atos ímprobos? Bom, então, continuando a tratativa do assunto, nós tínhamos uma divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito dessa matéria, a doutrina defendendo muito a prescritibilidade e a jurisprudência predominantemente defendendo a imprescritibilidade. Essa discussão teve um ponto final no STF em 2016. As ações de ressarcimento ao erário oriunda de ilícitos cíveis são prescritíveis, foram consideradas prescritíveis, houve reversão, portanto, do entendimento anterior, e foi protagonista dessa decisão o ministro Barroso, que acabou encaminhando a discussão. A minha opinião pessoal é, obviamente, de acordo, defendendo a ideia de prescritibilidade geral dos atos administrativos. Na minha ótica, a Constituição Federal afirma expressamente a imprescritibilidade em alguns casos muito específicos, e tem que estar expressa a ideia de imprescritibilidade, como racismo, ação de grupos armados, etc. Seria razoável, portanto, entender que a ressalva do dispositivo é apenas em relação à lei. Uma lei deve ser para as punições e outra ressalva, portanto, outra lei deve ser dada para a previsão dos prazos de ressarcimento. Parece que essa interpretação é adequada e é assim que funciona. Se nós perguntarmos, por exemplo, não pagar impostos é uma lesão ao erário? Se entendermos que sim, bom, o Código Tributário Nacional, no artigo 175, prevê prazo prescritivo. Já prevê isso, é aceito. Não é incluído como caso de não prescritivo. Enfim, há vários argumentos considerados pelo STF, um deles foi a ampla defesa. O que ocorre é que, em algumas situações, o Ministério Público entrava com ações 16, 20 anos depois, com relação, inclusive, aos herdeiros. Isso é possível, obviamente, entrar com relação aos herdeiros em face à questão patrimonial. E como que as pessoas iam se defender? O que aconteceu? Não se lembra, não sabe. Né? Há casos em que eu advoguei para um prefeito em que ele, 16 anos depois que saiu da prefeitura, ele tinha sido prefeito uma vez, né? Ele recebeu uma ação de ressarcimento em face a leite, pacotes de leite que tinham desaparecido da repartição pública, que ele não tinha a menor ideia de que assunto era esse. Teve que tentar achar secretário de Estado para tentar descobrir o que aconteceu e tal. Como que ele vai se defender? Com que instrumental? É muito difícil. Ainda mais um ambiente de presunções, cada vez mais intenso. É uma dificuldade muito grande. Então, obviamente que a ampla defesa não se compadece com a eternidade. É preciso dar um prazo final a respeito desse assunto. E o STF acabou caminhando nesse sentido. Mas, exclusivamente em relação aos ilícitos cíveis. O ministro Teori Zavascki, na época, ele tinha um entendimento, ele era o relator originário do recurso extraordinário 669069, e tem o entendimento de que deveria se reconhecer expressamente que seriam prescritíveis os ilícitos cíveis, mas manter-se-iam imprescritíveis os casos penais, criminais e de improbidade. Essa era a ideia dele. Mas esse assunto não era um assunto do recurso extraordinário. Esse era um mero argumento de obter ditum que tinha sido, en passant, considerado no fundamento da decisão recorrida. Então, o ministro Barroso impediu que essa conclusão do relator original fosse a prevalecente, fazendo uma divergência e dizendo que, então, o objeto daquela ação seria apenas os ilícitos cíveis. Era um caso de acidente de trânsito, o caso em si. Claro, não sem uma grande discussão. Eu publiquei um artigo no direitodoestado.com falando da discussão que teve entre os ministros. Quem assistir vai ver como
cada coisa que foi dita naquela discussão assim, inacreditável por alguns ministros. Teve ministros que queriam, inclusive, fazer uma jurisprudência, e esse é um caso de repercussão geral, exclusivamente para acidentes de trânsito, que seria uma coisa muito estranha, mas o fato é que, nesta oportunidade, foi decidido que são prescritíveis os ilícitos cíveis. O ministro Fachin discordou, defendendo que a Constituição Federal não faz distinção entre as espécies de ilícito, no que eu concordo totalmente, na verdade que ela não faz distinção mesmo. Por outro lado, o ministro Fachin conclui, então, que todos são imprescritíveis, com o que eu não concordo. O fato é que o STF fez a distinção, que não estava na Constituição, e tendeu para a ideia de prescritibilidade. Até que, agora, a oportunidade de discussão a respeito dos atos de improbidade, da prescritibilidade ou não dos atos de improbidade, ela se faz presente no recurso extraordinário 852475, que está pendente de julgamento do STF, atualmente com relatoria do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes pediu a colocação em pauta do assunto no dia 27 de junho de 2017, mas até agora está na mesa da ministra Carmen Lúcia parado. E eu acho que ela não vai, na gestão dela, esse assunto não vai vir à tona para discussão. Minha previsão é que, pela prescritibilidade das ações de improbidade, provavelmente vão votar o ministro Marco Aurélio, Gilmar Barroso e Toffoli. Pela imprescritibilidade, o Fachin. Os demais, eu confesso que tenho dúvida a respeito. Uma interpretação originária do tema. Bom, a questão afeta a prescritibilidade das ações por ato de improbidade administrativa. Em relação a ela, eu tenho já uma posição que há muito tempo eu adoto. A gente tem que fazer uma distinção em relação aos casos complexos afetos à improbidade da desídia por parte do Ministério Público na persecução e aplicação das respectivas sanções. Hoje nós temos visto, principalmente por conta dos casos mais recentes, que a questão afeta a improbidade administrativa muitas vezes implica, inclusive, na necessidade de ser realizada quebra de sigilo bancário internacional, que, apesar dos movimentos de cooperação jurídica internacional, não é uma coisa ainda tão simples de se fazer e pode tomar muito tempo. É um caso interessante, envolvendo o atual deputado federal e ex-prefeito Paulo Maluf, ficou sob responsabilidade de um grande membro do Ministério Público de São Paulo, Silvio Marques, onde ele fez a apuração das verbas que foram desviadas do viaduto Águas Espraiadas, em São Paulo. Ele teve uma dificuldade enorme e ele, inclusive, teve que ir ao exterior para conseguir essas provas. E ele usou, no inquérito civil, um expediente que é um tanto quanto polêmico em relação ao direito administrativo sancionador, e aqui faço as minhas honras e homenagens ao professor Fábio Medina Osório, porque ele utilizou de um regramento do Código Civil para interromper a prescrição, que é o protesto. Então, ele, percebendo que já se avizinhava o prazo prescricional, em razão da dificuldade que ele enfrentava na apuração diante exatamente dessa complexidade, ele fez um protesto, dizendo que o inquérito civil ainda estava em andamento, que ele desejava interromper a prescrição, porque ainda havia diligências a serem realizadas no inquérito civil, e, por isso, ele pedia a comunicação às pessoas investigadas e depois, então, retornando a ele aquela comunicação, ele pudesse dar continuidade ao inquérito civil, seguro de que a prescrição ainda não teria ocorrido. Posteriormente, ele ajuizou a ação em São Paulo, ação por ato de improbidade administrativa, e a prescrição não foi reconhecida, apesar de a ação ter sido ajuizada mais de 5 anos depois que o ex-prefeito havia deixado o cargo. Essa questão ela é um tanto quanto diferente daquela outra em que o Ministério Público, ele, por uma desídia, inquéritos civis que às vezes ficam estacionados durante muito tempo, ele deixa de tomar a providência no prazo oportuno e ajuiza a ação, pedindo tanto a aplicação das sanções quanto a reparação do dano. Quer me parecer que, em situações de desídia, essa possibilidade de interrupção do prazo prescricional, ela ainda é mais assintosa, fica ainda
mais absurdo. Então, o que tem acontecido na prática é que inquéritos civis que tratam de improbidade administrativa, quando se verifica o desenho da prescrição e não é mais possível formular pedido de aplicação das sanções propriamente ditas, tem sido ajuizada a ação civil pública condenatória exclusivamente com o caráter reparatório. Até porque a gente sabe muito bem que a reparação do dano, apesar de estar inserida lá no rol das sanções por ato de improbidade administrativa, a reparação do dano não é uma sanção. Ela é apenas, então, somente uma consequência do ato ilícito que foi praticado. Então, eu gostaria, inclusive, de colocar aqui essa questão para debate, essa possibilidade de interrupção do prazo de prescrição, utilizando-se o protesto, porque quer me parecer que, em se tratando de direito administrativo sancionador, exatamente por envolver, inclusive, sanções que guardam pertinência com direitos constitucionais fundamentais, como a suspensão dos direitos políticos, isso não seja possível. Vamos colocar outra pergunta para a gente continuar o debate. Como assegurar a garantia constitucional, segundo a qual ninguém poderá ser punido por ato não previsto legalmente, em face da recente jurisprudência do STJ, que admitiu o dano in repsa para a hipótese do inciso 8º do artigo 10, não obstante o caput da referida norma referir-se à lesão ao erário como elemento objetivo do tipo ali previsto? Em relação a essa questão, eu fico bastante tranquilo, porque a minha posição ela é absolutamente divergente da conclusão do acórdão. Eu tenho para mim que os atos de improbidade administrativa do artigo 10, todos eles exigem a demonstração concreta do dano ao erário. Eu, inclusive, em todos os casos nos quais eu atuei, investigações que eu fiz, inquéritos civis que eu conduzi, eu sempre fiz questão de deixar registrada na petição inicial, inclusive o numerário atinente ao dano ao erário que foi resultado daquele ato de improbidade administrativa. Eu explico a linha do meu raciocínio. Todos os incisos que compõem o artigo 10, eles são, na verdade, meramente exemplificativos, o que significa que, por óbvio, eles têm que ser interpretados à luz do caput. E no caput do artigo 10, há a exigência expressa, em sentido concreto. Eu vou aqui pedir licença para fazer a leitura do dispositivo, de que há a necessidade de dano ao erário. A redação é a seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação, omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. E aí depois vem o rol que é exemplificativo. E nós temos lá no inciso 8º, como exemplo de ato de improbidade do artigo 10, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, desde que haja a demonstração concreta de dano ao erário, inclusive quantificado. E eu somo a essa minha linha de raciocínio um outro argumento. A multa que pode ser aplicada por conta de um ato de improbidade capitulado no artigo 10, ela é calculada, inclusive, em cima do valor do dano causado ao erário. Então, se a multa ela é resultado de uma multiplicação do dano causado ao erário, por óbvio que esse dano ao erário ele não pode ser um dano presumido, porque senão a multa ela se torna impossível de ser calculada. E eu vou um pouquinho mais longe. No artigo 10, nós temos a possibilidade de atos de improbidade serem praticados por dolo ou culpa. E aí, por óbvio, nós temos a proteção de prejuízo causado ao erário culposamente. Quando nós temos o dolo, e vamos imaginar aqui uma dispensa indevida de licitação,
Se você não tem ali dano ao erário, imaginem que a licitação foi dispensada indevidamente, houve uma contratação de uma empresa para prestar serviço, mas essa contratação foi feita pelo preço de mercado. Há ato de improbidade administrativa? Há, mas desde que tenha havido uma conduta dolosa, para que você possa capitular esse fato no artigo 11, dentro da ideia de ato de improbidade que viola os princípios da administração pública. E aí, se você não tiver, obviamente, a quantificação do dano, você consegue calcular a multa, que é exatamente calculada em cima da remuneração do agente público. Isso é típico daquelas hipóteses de emergência fabricada. Eu já tive vários casos dessa natureza. E alguns, inclusive, eu peguei o processo tramitando pelo meio, tendo colegas meus, na minha opinião, capitulado na petição inicial de forma equivocada, lançando lá no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade. E eu percebi nitidamente que a estratégia do advogado era demonstrar que não havia dano, haja vista que a contratação teria sido feita pelo valor de mercado. O juiz estava, inclusive, conduzindo a instrução nesse sentido, e eu, em alegações finais, pedi a condenação com base no artigo 11, reconhecendo que não havia dano ao erário, mas era um caso típico de emergência fabricada, era um caso, na verdade, de fornecimento de alimentação para os presídios do Estado do Espírito Santo. E o então secretário de Justiça, à época, ele deu uma tramitação lenta ao processo que precedeu a licitação que era necessária, inclusive ficou na mesa dele durante 6 meses, sem qualquer despacho. E aí, quando faltavam 2 meses para terminar o contrato, ele, olha, não vai dar tempo de fazer a licitação, vamos fazer uma contratação emergencial. Quer dizer, é um caso típico de emergência fabricada. Foi, inclusive, contratada a mesma empresa que já prestava serviço anteriormente. A ideia era apenas então somente fazer uma prorrogação do contrato. Não cabia mais naquela hipótese. Então, na minha visão, há necessidade aí de demonstração do dolo e capitulação no artigo 11. Sinceramente, eu discordo frontalmente dessa jurisprudência do STJ que admite o dano presumido e a responsabilização do agente público em casos tais por culpa. Eu já estou meio desarmado aqui, porque eu imaginava que talvez tivesse uma discussão aqui e a gente está muito consonante nas colocações. Parece que a questão foi muito bem colocada, então eu vou tentar ir um pouco além, porque, embora eu esteja em bastante concordância, talvez alguns pontos em que eu chego a dar um passo a mais nessa questão. Vejam que o STJ, primeiro, chegou a pacificar o entendimento de que as condutas do artigo 10 efetivamente demandavam um dolo efetivo, não sendo passiva a presunção. Essa é a interpretação do ministro Luiz Fux, da ministra Helena Calmon, do ministro Castro Meira. A interpretação dada, então, por STJ, na minha ótica, é a mais correta, porque presumir a ocorrência de dano nos casos do artigo 10, quando o tipo realizar o dano, implica presumir o próprio tipo, e que para mim parece uma coisa de louco. Se eu presumir um tipo, dar a prerrogativa dos tribunais presumirem o próprio tipo, me parece que é inadequado. Ocorre que essa jurisprudência tem sido alterada, como foi comentado aqui, muito por obra do ministro João Otávio de Noronha, e eu acho que é muito perigosa essa interpretação. E para explicar por que eu acho perigosa, eu vou tocar um pouco num outro assunto aqui. Todos sabem que o artigo 9 trata dos casos de enriquecimento ilícito, o 11 afronta princípios da administração pública, e nesses casos é consensual que há necessidade de dolo. O artigo 10, então, é aquele em que a própria lei diz claramente que, na hipótese de prejuízo ao erário, é possível a modalidade culposa. O fato é que, na minha ótica, essa parte da lei de improbidade, essa parte desse artigo é inconstitucional, por absoluta congruência com a Constituição. A Constituição fala em seu artigo 37 que os atos de improbidade administrativa importarão em suspensão de direitos políticos, perda da função, disponibilidade de bens, ressarcimento e tal, na forma da lei, sem prejuízo da ação penal. A Constituição fala, então, que a lei vai regular a forma e a gradação em face à improbidade.
ela não fala que a lei pode transmutar o conceito de improbidade, sob pena de desnaturar a própria ideia constitucional do que é improbidade. E improbidade é só procurar nos dicionários. O que significa a palavra improbidade? É a ausência de idoneidade. Alguém que age com malícia. É um sujeito desonesto. Não tem como ser desonesto por culpa, por negligência. Eu fui imprudente e sou desonesto. Não faz sentido isso, de acordo com o conceito de improbidade absolutamente estabelecido na nossa língua. Mas que a lei transmutou. Não é? Então, na minha ótica, nesses casos, há necessidade de dolo. E eu não me satisfaço nem com a hermenêutica jurisprudencial do STJ, que criou a culpa grave. Ele criou a culpa, primeiro, né, criou não, ele reconheceu que era constitucional a culpa, como ela está dita na lei, e depois, mas eles ficaram assim, putz, mas só a culpa é complicado, né? Vamos criar a culpa grave, que não tem menor sentido, porque não está na lei, e é uma criação, uma inovação jurisprudencial. Na minha ótica, tem que ter dolo, porque é inconstitucional esse dispositivo, mas essa não é a posição predominante da jurisprudência, e provavelmente nem seja a maioria doutrinária, embora vários autores falem isso, né, que eu estou falando para vocês. Pois bem, admitida a modalidade culposa, então, que essa é a jurisprudência majoritária, para o prejuízo erário, resta o problema do dolo como requisito para os atos do artigo 9º e 11, porque daí a lei exige dolo. Entretanto, isso é um problema? É um problema para quem? Para os moralistas punitivistas de plantão que querem prestar conta à sociedade. E ficam com um problema, porque no artigo 9 e no artigo 11 eles precisam do dolo. E daí o que eles fazem, então? Eles admitem a hipótese de dano presumido, surgiu essa ideia de in re ipsa. E assim, eu posso caracterizar, nos casos de afronta ao 11 ou ao 9, o dano sem que eu precise do dano. Eu presumo o dano, e daí eu posso, nos casos do artigo 9 e 11, aplicar pena só por culpa, transmutando a natureza do 10 para o 9 e para o 11. E assim, nesse esforço interpretativo, eu consigo admitir a modalidade culposa para absolutamente qualquer caso de improbidade. Qualquer caso de improbidade hoje no Brasil, a partir desse golpe hermenêutico de mestre, pode ser caracterizado só por culpa, o que na minha ótica é um equívoco, e isso tem acontecido. E o professor bem colocou aqui a questão de como é que eu calculo. A princípio eu preciso do dano para calcular, mas não tem problema. Eu aplico a devolução inteira do contrato. É isso que os tribunais de contas têm feito. Eles afirmam a dispensa da licitação como equivocada, muitas vezes em situação de dúvida jurídica, se era equivocada mesmo. Eles reconhecem a inexistência do dolo, impõem o dano presumido e cobram o valor inteiro do contrato como ressarcimento, além de multa e outras implicações. Isso, para mim, é um absurdo completo. Eu discordo radicalmente dessa interpretação, que é uma interpretação, na minha ótica, bastante apelativa e altamente perigosa, mas super normal nos dias atuais.